Muita gente, inclusive, tá questionando, pô, pilhado, você entrevistando, ele pensa diferente. E aqui a gente nunca vai deixar de ter relação com outra pessoa porque pensa diferente. Eu e você, a gente pensa diferente de forma política, mas isso não vem ao caso. Uma pergunta que eu te faço, e até para dar a resposta aí pra galera no chat, respeito muito o Shoa, acho um baita jornalista e penso diferente dele politicamente, o que pra mim é super aceitável. Agora, o Shoa, falando de jornalismo, tá deixando bem claro. Eu sei que você é uma pessoa assumidamente que é de esquerda, eu sou uma pessoa assumidamente de direita, e isso pra mim não interfere. Agora, você acha errado o trabalho de alguns veículos de comunicação hoje que escondem coisas da direita, que dão muito palanque para a esquerda? Eu vou dar um exemplo, as manifestações pacíficas agora pelo Brasil. Eu não vejo destaque no Globo.com, eu não vi o Jornal Nacional falando sobre isso, e isso tem uma relevância jornalística. São manifestações de milhões de pessoas pelo Brasil e às vezes a gente não vê a mídia cobrindo. É o que eu falo, ela pode cobrir e colocar um colunista para criticar, se ela não for a favor do que acontece. Você acha que hoje o jornalismo, a minha opinião é essa, ele está virando, às vezes, um ativismo político de um lado, quando a função do jornalismo é informar? Ou você discorda da minha opinião? Olha, Thiago, eu acho que isso sempre existiu. Quer dizer, o que acontecia é que o que a gente chama de mídia tradicional, né, que são os canais de televisão, as rádios, os jornais, as revistas, era o que existia na prática, né? Era muito caro, né? Muito caro você ter uma revista, muito caro você ter uma televisão, então, né? Então, basicamente, quem é que tinha isso? Quem era rico, né? Você não pode ter uma televisão sem ter muito dinheiro, né? Quem era rico, em geral, é mais para a direita, é mais conservador. Isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né? As pessoas ricas, em geral, estão mais no campo da direita do campo da esquerda. Ok. O que existia no jornalismo de uma maneira geral, e continua a existir, eu não nego isso, quer dizer, concordo com você, o jornalismo não é só sobre o que se cobre, sobre o que se diz, é o que não se diz também. É o que você omite, o que você não cobre, né? Dito isso, eu acho que você, sei lá, a Jovem Pan tem uma linha, ela também tem coisas que ela cobre e tem coisas que ela não cobre, né? Eu acho que a Globo também tem isso, como a Veja, como a Folha de São Paulo. Quer dizer, eu acho que os donos têm uma opinião política, certos assuntos para eles são mais delicados e, portanto, nesses momentos, a influência maior da ideologia do dono fica mais clara, né? Por exemplo, a minha carreira ela foi feita basicamente em dois pilares, esporte, por um lado, e jornalismo internacional. Por quê? Porque o jornalismo nacional, as coisas que aparecem mais no Brasil, eu diria que a Globo se incomodaria mais com a minha reportagem. Quer dizer, ou eu me incomodaria, melhor dizendo, com a maneira como a Globo quer que seja coberto tais e tais assuntos. É do jogo. E é um emprego como outro qualquer, eu me adapto como você tem que se adaptar se você trabalhar numa fábrica. Enfim. Agora, o que está acontecendo em relação a isso, que você está falando especificamente, quer dizer, eu não diria... Claro que a gente continua a ver pessoas nas ruas, e não diria que são milhões, acho que você exagerou aí um pouquinho, mas sem dúvida era um fenômeno bastante grande, né? Principalmente nos primeiros dias depois do final da eleição. Agora, quantas vezes você vai cobrir isso e baseado em ouvir as palavras das pessoas repetindo o quê? E isso é importante a gente falar desse assunto. As pessoas que estão nessas barricadas, nesses pontos de bloqueio, estão basicamente dizendo que a eleição é fraudada e que, portanto, ela não é válida e estão pedindo intervenção militar. Bom, dito isso, as três coisas elas estão não simplesmente factualmente erradas, como até algumas delas são ilegais. Quer dizer, na Constituição não está permitido você pedir o fim da democracia e uma instalação de uma ditadura. É ilegal. Então imagina você é o chefe de reportagem e você quer cobrir essas manifestações. Então você quer ouvir o que essas pessoas têm a dizer. E você, obviamente, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, você ouve, mas
o quanto tempo você pode permitir que uma substancial parte das pessoas, né, que votaram no Bolsonaro e estavam nesses bloqueios, que elas peçam que seja inválida a eleição. Repetindo, a mesma eleição que elegeu pessoas da direita. O Tarcísio, o Cláudio Castro aqui no Rio, a Damares, o Marcos Pontes, enfim, todos os deputados e senadores e governadores bolsonaristas que foram eleitos com esse mesmo voto, com esse mesmo sistema, com esse mesmo esquema eleitoral, que, aliás, deveria nos dar orgulho, porque a gente está vendo agora os Estados Unidos agora, né? Uma semana para entregar um resultado. Um país rico, um país que tem tudo, e obviamente coisa com papel, que obviamente é sempre muito mais vulnerável para falsificação. Então é um orgulho, né? Nós, brasileiros, temos um sistema de primeiríssimo mundo, né? Em que houve várias investigações sobre como funciona, como não funciona, investigações internacionais, com pessoas de fora vendo, monitorando a eleição. E como eu repito, uma frase que eu gosto muito, que é uma frase árabe, que é: o inferno é a falta de lógica. E né, uma falta de lógica. Você dizer que o mesmo voto que elegeu os candidatos da direita não valeram para o Lula. Quer dizer, aí é esquisito, né? Aí não dá, né? Quer dizer, aí tem gente que fica querendo ditadura. Desculpa, mas não dá, né? Querer ditadura não funciona. Quer dizer, eu acho que se você pensar bem em termos do que é melhor para o país, com todos os problemas da democracia, e existem, ninguém vai negá-los, mas é muito melhor que ditadura. A gente está conversando aqui agora, né? Eu estou dando a minha opinião, você está dando a tua opinião, e essa diversidade de opiniões é uma coisa permitida em onde? Na democracia, não é na ditadura. Então, quer dizer, eu acho que fica difícil, no caso da cobertura dessas pessoas que estão, inclusive, agredindo e ameaçando pessoas nos bloqueios, e obviamente tem vídeos disso demais, né? Agora os ministros do STF em Nova York sendo agredidos e atacados e ofendidos. Quer dizer, eu acho que todo mundo tem direito de não gostar. Como a gente está aqui, né? Você tem uma opinião, eu tenho uma outra opinião, mas a gente está, o quê? Conversando, dialogando, e numa hora da eleição você vai e elege e vota no teu candidato, e eu voto no meu, enfim. E é um pouco que nem esporte, né? Você perde um jogo, tem o próximo jogo. Você perde um campeonato, tem o próximo campeonato. E isso é democracia. E isso eu acho que é bem melhor. Eu entendo até o seu lado, eu só acho que quando a gente fala de ditadura, né, a gente também fala de censura. E houve uma grande censura no Brasil nesse momento. Das pessoas não poderem falar o que elas pensam, das pessoas não poderem se pronunciar, de tirar redes sociais do ar, de alegar fake news em alguns aspectos, quando as fake news existem muito na esquerda também, com personagens conhecidíssimos, e não são punidos como são com pessoas de direita. Eu acho que também tem esse viés hoje do próprio STF, dele tentar limitar mais vozes de direita e não limitar vozes de esquerda. Isso eu acho que está bem claro. Mas eu entendo o seu lado, mas eu acho que a censura que houve em alguns momentos também de forma explícita, eu acho que também é contra uma democracia. Falando agora pro lado da direita, que a gente viu várias pessoas da direita sendo silenciadas nas suas redes sociais, enquanto várias pessoas da esquerda que fazem fake news na cara dura não foram censuradas. Então, eu tenho um pouco esse ponto também. Por quê que tem uma censura de um lado e não tem a censura do outro? Que eu acho que isso fica muito claro na minha opinião. Não sei na sua, né? Porque a gente fala de ditadura. Mas a censura é um dos primeiros, né, artifícios de uma ditadura. E a gente sabe que tiveram ditaduras de esquerda pelo mundo. A gente vê Maduro, claro. A gente vê Chaves, né? A gente vê na Coreia do Norte. Eu acho que, inclusive, hoje a conversa devia até se esquecer essa coisa de esquerda e direita, porque eu acho que onde tem ditadura não é de esquerda. Porque eu acho que o que existe ou é democracia ou é ditadura. Então, eu não sou a favor do regime de Cuba, eu não sou a favor do regime da Venezuela, eu não sou a favor do que está sendo feito na Nicarágua agora. Coisas que começaram com uma boa intenção, sem dúvida. Coisas boas foram feitas, sim, sem dúvida. Mas hoje, se você vai, por exemplo, Cuba, hoje foram esse ano, 224 mil pessoas que fugiram de Cuba. Por que as pessoas estão fugindo de Cuba? Eu já fui a Cuba, já conversei com os cubanos. Está muito triste o que está acontecendo lá em Cuba. Realmente é uma ditadura, sem dúvida, que persegue gays,
Tem coisas horrorosas. Então, para mim, eu estou muito à vontade em falar. Eu sou contra a ditadura sempre. Sou contra a Arábia Saudita, sou contra a Rússia, sou contra a China. Quer dizer, acho que democracia é vital na civilização. É a coisa mais civilizada que a gente criou ao longo da humanidade em termos de disputa de poder é a democracia com todos os problemas. Agora, só voltando aqui na questão do STF, e obviamente a gente está muito em cima ainda do que aconteceu na eleição esse ano. Eu acho que quando a gente fala em história com H maiúsculo, a gente vai precisar de mais uns anos aí para se estudar quem foi censurado, quem não foi. Eu só queria lembrar uma coisa. O STF, a função do Supremo Tribunal Federal é qual? Basicamente, fazer com que se respeite a Constituição. Uma fake news que pede intervenção militar, ela está atacando a democracia e, portanto, a Constituição na coisa mais central. Tá? Isso você viu muito mais no campo da direita do que no campo da esquerda, que, aliás, esse discurso nem existia no campo da esquerda. Então, eu quero só, digamos assim, concordo com você que a censura de uma maneira errada, agora, não é, como, por exemplo, a gente viu hoje, tem na internet, né, pessoas pedindo que se estupre e se mate as filhas dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Isso não é liberdade de expressão, e você cortar uma pessoa que escreva, diga, divulgue isso, eu acho que está certo. Porque isso que ela está fazendo é pregando um crime, né? Mais de um crime, né? Estupro e assassinato. Então, eu acho que, infelizmente, o lado da direita e o lado dessa extrema-direita, não digo nem direita, eu diria que é extrema-direita, ela invocou, ela puxou em muita gente um lado muito violento, um lado muito agressivo. E que você enxerga isso nas ruas, você enxerga isso nos bloqueios. Isso você olha, todo mundo está recebendo nos seus WhatsApps aí da vida milhões de vídeos desse tipo de coisa acontecendo também. É claro que tem muita gente boa e bem intencionada que está nesses bloqueios querendo, digamos assim, protestando por algo que eu acho equivocado. Mas eu acho que não é um crime você estar errado. Mas é um crime você dizer que as eleições estão fraudadas. Eu acho que é um crime se você pedir ditadura. Eu acho que aí você atravessou, digamos assim, uma linha do que é a de conversa da democracia. A conversa sobre o que é pensar e querer um modelo de sociedade de um lado ou do outro. Eu vou passar pro Vamp até pra gente ir pro assunto mais de esporte, mas só deixando claro também que a gente vê em movimentos da esquerda também muita violência. A gente viu o saqueamento do Ceasa no Rio, as pessoas fazendo o L do Lula, a gente vê o movimento dos trabalhadores sem terra volta e meia depredando terras que são de pessoas que suaram para ter essas terras. Eu acho que a violência pode ter dos dois lados, mas tem também muito do lado da esquerda uma violência. Inclusive eu vi pessoas fazendo L, agredindo pessoas que estavam indo se manifestar pacificamente aqui em São Paulo. Eu estava passando na rua e eu filmei. Infelizmente, eu acho que esse lado violento tem dos dois lados, para deixar bem claro. Thiago, numa boa. E esse argumento que você tem é um argumento que é meio esquisito. Por quê? É que nem o 7-1 da Alemanha no Brasil. Todo mundo fez gol. Sim, mas um lado fez 7, o outro fez 1, né? Há uma diferença. Eu estou falando aqui, eu fui correspondente internacional 15 anos. Eu sou um jornalista. Eu sou muito atento aos fatos e à história e ao que acontece. A violência e a agressividade está muito mais hoje no Brasil, no campo da direita, do que no campo da esquerda. Não estou negando que a esquerda tenha feito atos violentos. Agora, não há dúvida. E aí, nesse número aí, desculpa, mas você está errado. A direita está ganhando de goleada nessa história. Respeito, mas eu discordo. Eu acho que a esquerda é bem mais violenta. Eu acho que a esquerda não aceita opiniões diferentes. Eu não vejo... Não, aí você está falando de outro nível de violência. Aí você está falando de outro nível de violência. Não. O show, eu digo, assim, o MST é um show. Porque esses caras já usaram de violência, inclusive com arma. Hã? O MST... Quem foi? O quanto eles já usaram da violência? Você viu o aniversário do sujeito lá o aniversário do cara em Foz do Iguaçu, que o bolsonarista foi lá matar o cara dentro da festa dele. Quer dizer, tá cheio de casos assim, mas assim, não vamos, sinceramente, não vamos deixar a nossa conversa aqui. Sim, porque não vai acabar. Eu fui e vi, o meu vizinho disse. Não. Então eu vou entrar, eu vou entrar para quebrar esse clima, porque assim como eu vejo. E ver como é que o Brasil é visto hoje. Eu vou entrar para quebrar esse clima, que eu gostava, sabe como é que era? Quando o Collor surgiu, né? Aí os caras falaram.
Governador de Alagoas bonito, anda de não sei o que de paraquedas, surfa, anda de não sei o que, Collor eleito. Passou um tempinho, o Collor sai. Por causa de uma van. Eu gostava daquelas aventuras do Globo Repórter. Ó, olha que governador bonito. Olha como ele anda de jet ski. Olha lá como ele prende um monte de ladrão. Ó o japonês lá da Polícia Federal, ele vai passando na sua casa. Daqui a pouco eu tô vendo um japonês preso também. Eu gostava dessas aventuras. Né? Agora, pra quebrar esse clima aí,